Como escolher entre duas ou mais ofertas de emprego? Eu já tenho um vídeo desse aqui no meu canal, mas ele é muito antigo e eu resolvi regravar para trazer outras questões que eu acho importante a gente conversar sobre essa questão de escolher entre duas ou mais ofertas de emprego, né? Porque às vezes você até tem mais de duas, às vezes é comum. Você está num processo de recolocação, né? Desempregado, buscando algumas vagas, ou mesmo mudança de emprego, né? Eu estou buscando melhorar e mudar de emprego. Às vezes você começa a participar de vários processos seletivos. E numa dessas, você pode ter ali duas ou três propostas fechadas para você escolher. E aí vem a dúvida, né? Qual que eu escolho? Qual que é melhor? Qual a decisão que eu tomo nesse momento e como eu vou escolher isso? Então, é por isso que nesse vídeo, eu quero te ajudar sobre isso. E eu acho que tem várias coisas que a gente precisa falar sobre esse assunto. A primeira coisa que as pessoas pensam quando vão escolher sobre uma oferta de emprego é o salário, né? Ah, o salário é maior do que eu ganho hoje, ou o salário, às vezes eu estou desempregado, nossa, é uma oportunidade para eu poder me recolocar, né? E às vezes aceita até um salário abaixo do que já ganhava no emprego anterior. Então, o salário é a primeira coisa que a gente pensa. Só que antes do salário, a gente tem que pensar em crescimento profissional. Essa empresa que eu estou entrando, ou essas possibilidades aí, né? Das opções que eu tenho, qual delas me proporciona mais crescimento profissional? Porque o salário, a gente vai se adequar a esse salário ao longo do tempo. Então, se hoje eu ganho 3 mil e eu vou ter um salário de 5 mil, pode ter certeza que daqui a alguns meses a sua vida já está adequada a esse salário de 5 mil. Porque a gente vai melhorando a nossa qualidade de vida, você vai tendo outras coisas que você não tinha antes, você vai escolhendo coisas ali para o seu dia a dia melhores do que você tinha antes. Então a gente vai se adequando a esse salário que a gente tem. E aí chega um ponto em que o salário já não faz muita diferença mais. Então, o que que vai fazer diferença? Se essa empresa vai me dar oportunidade de crescer. Porque, como eu disse, o salário ele vai se adequar e eu preciso pensar em crescer dentro dessa empresa para ter outras oportunidades e ir melhorando cada vez mais até no ponto salarial, né? Então, é importante você perceber se dessas opções que você tem, qual te proporciona esse crescimento. E também é importante você entender o que que você quer como crescimento. Ah, eu quero ocupar um cargo de gestão, ou não, eu não quero ser gestora, eu não quero ser líder. Eu quero ali crescer horizontalmente, também é possível, né? Mas você tem que se preocupar com isso. E aí, quando a gente fala de crescimento profissional, também é importante a gente falar que hoje a gente tem várias empresas aí que trabalham de diversas formas, né? Então, eu tenho empresas familiares, onde, por exemplo, se eu entro numa empresa, o meu chefe é o filho do dono. Eu vou conseguir crescer para ser gestor ali, para ser um líder, se quem eu ocuparia essa vaga é o filho do dono, eu não vou conseguir, né? Ou toda a estrutura gerencial da empresa ou de gestão da empresa é familiar. Então também preste atenção nisso. A empresa familiar, ela é muito legal para você aprender, para você crescer, para você evoluir, mas ela tem um teto ali que em determinado momento você vai chegar e não vai conseguir mais crescer, né? Startups são empresas muito legais que estão em crescimento, mas como é que essa startup está no mercado? Multinacionais são muito legais porque você tem oportunidade de crescimento, tem várias áreas, vários cargos, e você tem ali realmente oportunidade de crescer. Então, é importante você perceber a estrutura da empresa, como que ela é, e isso, como é que você vai ficar sabendo disso? Numa entrevista. Na entrevista você vai perguntar, né? Você vai, eu já passei da entrevista, mas já estou aqui assistindo esse vídeo na parte da escolha. Mas quando você foi fazer a entrevista, você já entendeu um pouquinho sobre a empresa. Então, pensa aí se essa empresa se encaixa em alguma coisa do que eu estou falando, tá? Então, essa parte do crescimento profissional é a primeira. A segunda, que é importante a gente analisar, é a cultura organizacional. A cultura da empresa, ela é única, ela existe e a gente não vai mudar a cultura organizacional da empresa. Então, é importante a gente pesquisar sobre a empresa, entender como que essa empresa é, como é que são as pessoas que trabalham nessa empresa. Se você conhece alguém que já trabalhou, que trabalha nessa empresa, pergunte sobre ela. Como é que a empresa funciona, né? Porque às vezes tem empresas que são muito, eu costumo dizer que tem empresas hard e empresas light. Tem empresas onde tem muita pressão e às vezes você não tem um perfil de um profissional que aguenta muita pressão. Tem empresas que já são mais light, mais tranquilas, onde você pode ali ter.
uma rotina de trabalho mais adequada, onde você, né, não tem que ter, como eu disse, né, muita pressão. E tem áreas também, né? Tem as áreas de vendas, é uma área onde tem muita pressão, onde tem muita cobrança. Então, como é a cultura organizacional dessa empresa? E dentro dessa parte da cultura organizacional, quando você fez a entrevista, como você sentiu que era o seu gestor? Ele te tratou bem? Ele foi mais duro? Como que ele foi, né? Na entrevista, a gente consegue entender muita coisa sobre a empresa, sobre o gestor, sobre o RH. Então, ligue as suas antenas, né, e perceba como que foi ali. Lembra de como é que foi a sua entrevista com o gestor? Foi legal? Era uma pessoa boa de conversar, aberto a ideias? Como que é? Então, às vezes a gente entra numa empresa onde ela é muito engessada, onde eu, às vezes, estudei, fiz MBA, fiz pós, eu estou com várias ideias aqui, coisas, experiências. Aí você chega na empresa, a empresa é engessada. Você não consegue andar, você não consegue trazer coisas novas, é aquela cultura antiga. E eu não estou falando só de empresas familiares, não. Tem multinacionais que têm cultura antiga, onde você entra ali e você não tem oportunidade de dar ideias, de oferecer alguma coisa de mudança. Então, porque a empresa já tem uma cultura organizacional, ela é assim, né? Eu não vou citar nome de empresas aqui para a gente não ter nenhum tipo de problema, mas eu conheço várias multinacionais, várias empresas que têm uma cultura muito fechada, muito difícil de você levar coisas novas, de você dar ideias, de você. Às vezes você fez, né? Tem um monte de coisa que você estudou e você não pode aplicar nada porque a cultura da empresa é muito fechada. Então, presta atenção nisso, né? Nessa questão da cultura, de você. Eu tô olhando aqui para ver se não tem alguma coisa que eu tenha esquecido de falar, tá? Pesquise sobre a empresa, olha, tenta entender como que é a cultura dela, para que você não entre lá e não se frustre, né? Vai ficar frustrado porque você imaginou que era uma coisa e era outra. O terceiro ponto é o equilíbrio pessoal e profissional. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão buscando qualidade de vida. E aí eu acho que independe da idade. A gente está vivendo uma fase da vida, né? Uma fase do mundo onde é tudo muito corrido. E a gente acaba entrando num ritmo muito acelerado de vida. Então, perceba se essa empresa, se essas empresas que você tem de possibilidades, se elas vão te dar qualidade de vida. Se você não vai ter um burnout, se você não vai ter ali uma sobrecarga de trabalho, se você não vai ter, né, horário para entrar e não ter horário para sair, se você vai ter que trabalhar sábado, domingo, feriado. Como que é essa questão do equilíbrio para você ter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional? A gente tem que ter tempo para cuidar da gente, para casa, para família, né, para o marido, filhos, esposa, para curtir a vida também, para aproveitar com os nossos amigos, para viajar. Então, se eu só trabalho, uma hora eu vou estafar, né? Vou chegar num nível de estafa, de burnout, como muita gente tem aí, né? E entra. Então, perceba se essas empresas vão te dar essa condição de qualidade de vida. Ah, Marcelo, mas isso é meio utópico, porque toda empresa tem pressão. Sim, toda empresa tem pressão, todo trabalho dá trabalho, né? Não vou dizer que trabalho não dá trabalho, claro que dá, o meu trabalho dá trabalho também, né? Então, assim, é importante, mas é importante a gente conseguir ter esse equilíbrio, porque sem isso, a longo prazo, a gente não aguenta. A gente tem um nível de estresse muito grande. Como eu disse, a gente está vivendo uma era de muita correria. E que se a gente não olhar um pouco para isso, a gente acaba fazendo escolhas erradas. Então, o equilíbrio é muito importante. E tem uma outra coisa que eu queria falar também, que é um tema, né, muito atual, muita que a gente precisa pensar hoje em dia. Até um cliente me procurou essa semana para me perguntar sobre isso. A gente fez uma sessão avulsa ali, né? Eu às vezes faço algumas sessões avulsas que não tá ligado a nenhum processo de mentoria ou de algo maior, mas assim, um atendimento onde a gente vai tirar uma dúvida ali e resolver alguma coisa da nossa carreira. No caso dele, ele estava justamente com uma dúvida em relação a essa uma proposta que ele recebeu. Ele hoje é CLT, né? Ele tem carteira assinada numa empresa.
e ele foi receber uma proposta para ir para uma outra empresa como PJ, pessoa jurídica. Ou seja, ele não vai ter mais uma carteira assinada. Isso implica que ele não tem mais direito, né, a férias, 13º, todos os benefícios que a empresa oferece, plano de saúde, né, cartão às vezes corporativo da empresa ali para você almoçar, o carro, enfim. Ele tem hoje um monte de benefícios que a empresa que ele está hoje, que é a carteira assinada, oferece para ele, e como pessoa jurídica, como PJ, ele não vai ter isso. Então, hoje em dia, tem muitas empresas trabalhando nesse formato, né, de pessoa jurídica. Então, você abre uma empresa, você vai prestar um serviço para aquela empresa que está te contratando. Nesse ponto, é muito importante você colocar tudo no papel. Então, isso foi uma das coisas que eu falei com ele. Faz as contas. Ok, eu vou ser PJ e ele falou: ah, o PJ vai ser 3 vezes mais o que eu ganho hoje. Tá, 3 vezes mais. Mas você já colocou no papel tudo que você tem hoje de benefício de plano de saúde? Ele é casado, ele tem 2 filhos. Então, como que você vai conseguir suprir todos esses benefícios que você tem com essa vaga de PJ? Então, a primeira coisa quando se fala em mudar de CLT para PJ é você fazer as contas. É você colocar tudo no papel. Quanto que eu vou gastar de plano de saúde? Quanto que eu vou gastar de plano odontológico, se eu tiver? Então, todos os benefícios que eu tenho hoje, eu vou fazer esse levantamento e vou ver quanto que eu precisaria tirar do meu salário de PJ para pagar tudo isso. E ainda pagar um INSS, né? Você tem que pagar, dependendo do seu formato ali de trabalho, se você vai ser MEI ou se você vai ser, né, pessoa jurídica num outro tipo de formato de empresa. Mas você tem que entender que você tem que pagar os seus impostos ali também, né? Como pessoa jurídica. Então, tudo isso tem que entrar nessa conta. Além de tudo que eu falei aqui, né, do crescimento, que eu falei com ele, tem oportunidade de crescimento? Ah, tem, é muito legal. A qualidade de vida para ele vai melhorar, porque ele vai ficar mais perto da família. Hoje ele viaja muito, então essa outra vaga vai propiciar ele ficar mais próximo da família dele. É uma empresa que tem uma cultura muito legal, uma cultura organizacional muito bacana. Ele tem, os gestores dele vão ser muito legais. Então, assim, cumpriu todos aqueles aspectos que eu comentei aqui nesse vídeo. Mas como que vai ficar a parte financeira? Aí, no caso, a parte financeira para ele vai pesar muito. Porque não é só 3 vezes o salário que eu tenho hoje, né? Se esses 3 vezes o salário que eu tenho hoje, como é que vai ser isso, né? Quanto que eu tenho que pagar de todos os encargos que eu vou ter e tudo que eu vou precisar para suprir o que eu já tenho hoje, que são os benefícios da empresa. Então, quando a gente fala de PJ, é importante a gente olhar para isso, tá? Então, recapitulando, para que eu faça uma boa escolha, o que que eu preciso? Primeiro, pensar se a empresa me dá um crescimento profissional, se eu tenho essa oportunidade de crescer dentro da empresa. A médio e longo prazo, tá? Não estou dizendo isso a curto prazo. Segundo, como é que é a cultura organizacional dessa empresa? É uma empresa legal para trabalhar? É boa? Vou pesquisar sobre essa empresa, sobre pessoas que já trabalharam lá. Terceiro, como que vai ser a minha qualidade de vida? Eu vou ter equilíbrio entre vida pessoal e profissional, ou eu vou ficar naquela rotina louca e maluca que a médio e longo prazo eu não vou aguentar. Meu corpo não aguenta. Muita pressão, não só pressão, né? Mas muito estresse a longo prazo. Isso vai ser bom para mim? Como é que vai ser isso? Então, analise tudo isso e pense dessas propostas que você recebeu, o que realmente se encaixa mais dentro de cada um. Pode ser que pese mais para um lado ou pese mais para o outro, mas aí é importante você ver o que que é importante para você. Por exemplo, para mim, hoje, para mim, Marcileia, a qualidade de vida é muito importante, né? É uma das coisas que eu prezo muito na minha vida. Qualidade de vida, meu tempo para poder fazer um exercício físico, uma academia, tempo para poder, né, desfrutar com a minha família. Então, isso hoje para mim é importante. Mas para você, pode ser um crescimento profissional que vai pesar muito ali. Ou para outra pessoa, pode ser ali a cultura organizacional, que eu preciso realmente me adequar ali. Eu já venho, de repente, de outras experiências onde eu tive um chefe tóxico, né, um ambiente de trabalho ruim. Então, o ambiente de trabalho para mim vai pesar muito. Então, cada um vai ter uma particularidade. E, como eu falei, né, às vezes a pessoa precisa, tem muitas particularidades que eu estou abordando aqui no vídeo de uma forma geral.
mas cada um tem um ponto que pega, uma particularidade ali, né? E como eu disse, eu tenho um atendimento que é uma sessão avulsa, onde a gente vai conversar ali por uma hora e pouca, que a gente vai trabalhar especificamente o seu caso. Então, se você precisar, né, eu vou deixar o link abaixo aqui para você entrar em contato comigo, né? Pode entrar em contato direto pelo meu WhatsApp. E você fala, Marcela, eu assisti o vídeo lá no YouTube, mas eu acho que eu preciso de um atendimento personalizado e para te explicar exatamente como funciona o meu caso e você me ajudar a escolher. Porque às vezes precisa, né? Como esse cliente que veio, ele realmente precisava de coisas ali específicas para o caso dele, que foi essa questão do PJ que ele precisava de uma orientação melhor. Então, se você precisar, né, me aciona aí, a gente combina direitinho. Mas analisando tudo isso desse vídeo, você já consegue tomar uma decisão legal e assertiva para que você faça a melhor escolha dessas ofertas aí, dessas propostas de emprego que você tem, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.